Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É isso mesmo que você leu no título. É isso mesmo. O cachorro comeu o livro de Mórmon. Mas a gente vai ter que entender essa história, né? É bom a gente dar todos os passos dessa experiência para vocês entenderem, tá? Na igreja existia, não, é outro nome agora, mas existia aqueles programas de dupla de homens serem mestres familiares e dupla de mulheres chamadas professoras visitantes. E recebiam famílias, nome de famílias da própria ala para você fazer visitas. Para reativar, para fortalecer aquela papagaiada toda que falam, né? E logo que eu voltei da missão, há mais de 20 anos atrás, tinha muitas pessoas na minha ala que eu não conhecia, porque nesses 2 anos que eu fiquei servindo como missionário, muitas pessoas se batizaram e ao mesmo tempo muitos se afastaram também dentro desses 2 anos. Então teve pessoas que eu não conhecia. E logo que eu cheguei e tal, você vai ser um mestre familiar, tá aqui quem vai te acompanhar, né? Eu sou um companheiro de mestre familiar. E como mestre familiar, e vocês vão visitar essa família. E eu lembro que entre aquelas famílias que nós tínhamos que visitar, tinha um homem. Provavelmente ele se batizou nesse tempo que eu era missionário, já tinha se afastado. E nós visitamos as pessoas, e quando chegou nesse homem aí, a gente pegou o endereço dele, eu não conhecia, e a gente começou a procurar o endereço. E chegamos até a casa dele. Então tinha um portão, né, e uma casa assim que a frente era muito longe, e a casa mesmo era lá no fundão, né? E eu lembro que a gente falou, vamos chamar, né? Na verdade, a gente bateu palma e nada, a gente bateu palma algumas vezes, até que a gente chamou a pessoa pelo nome, não lembro agora o nome. E logo que a gente chamou, veio lá de dentro da casa, lá do fundo, saiu, né, de um cantinho um cachorro. Sabe aqueles Rottweiler e tal? Veio correndo, latindo, e bravo, tava vindo mesmo. Eu falei, nossa, ainda bem que o portão tá fechado aqui, né? Aí ele veio e tal, e bateu no portão assim, quando chega as patas no portão, e a cabeça pra fora, tentando pegar a gente logo se afastou um pouco. E o cachorro latindo, bem bravo. E o meu companheiro de mestre familiar que tava lá comigo, ele tava segurando um livro de Mórmon. E ele chegou um pouco próximo, a ponto que deu pro cachorro pegar, né? Ele mordeu o livro de Mórmon e puxou para dentro da casa. Aí ele falou, nossa, e agora meu livro de Mórmon? Foi interessante, porque o cachorro ele tava tão voraz, bravo. O livro de Mórmon caiu no chão quando ele puxou para dentro da casa, aí ele caiu com um livro aberto, né? As páginas assim ao vento. Aí o cachorro colocou as 2 patas sobre o livro de Mórmon e começou a morder, arrancar as páginas. Parecia que ele estava tirando e jogando assim as páginas. E parece que ele estava até comendo. Eu lembro que ele comeu uma das páginas. E eu olhando aquela cena, nossa, caramba, cara, o cachorro tá comendo o livro de Mórmon mesmo. E de repente, nesse momento, o cachorro estava vorazmente estraçalhando o livro de Mórmon. Saiu um homem lá na casa, lá no fundo. Deu pra ver que ele apontou na porta assim, aí ele deu um sinal pro cachorro e o cachorro já parou. Aí o cachorro começou a ir em direção a ele lá no fundo, deixou o livro de Mórmon estraçalhado ali. E aquele homem começou a vir na nossa direção, o cachorro ficou lá, acho que ele deu alguma orientação, né, obedeceu o dono. Aí o homem veio e tal. O homem chegou até onde estava o livro de Mórmon estraçalhado ali, ele olhou. E depois que ele olhou o livro de Mórmon estraçalhado, ele olhou pra gente. Eu lembro dessa visão, claramente. Aí quando ele olhou pra gente, ele falou assim, pois não, o que vocês querem? Aí meu companheiro falou assim, tudo bem, nós somos seus mestres familiares da igreja, e a gente queria te visitar, só que primeiramente eu queria meu livro de Mórmon e tal. Não sei nem por que ele falou isso, a gente estava estraçalhado. Aí o homem pegou os pedaços daquele livro de Mórmon, eu nunca vou esquecer. Ele pegou os pedaços daquele livro de Mórmon estraçalhado no chão, em pedaços. Ele não se aproximou do portão, embora estava perto da gente, mas ainda ele pro lado de dentro da casa dele, nós do outro lado. E ele pegou esses pedaços, ele jogou, voou por cima do portão
né? E ainda mais folhas caindo, porque já estava todo soltando. E ele falou assim: eu quero que vocês levem esse livro mentiroso daqui e nunca mais apareçam na minha casa. Eu lembro até hoje essa cena. E eu tava lembrando disso e eu falei, preciso conversar sobre isso com o pessoal do podcast. Porque, assim, muitos sentimentos passaram pela minha cabeça aquele dia. Lógico, a gente saiu, desculpa, qualquer coisa, a gente foi embora. Hoje, a visão é diferente. Talvez, na verdade, eu acredito que esse seja um dos motivos principais daquela revolta que ele estava com o livro de Mormon e nos ver lá visitando na casa dele. Eu acho que possivelmente ele era uma pessoa com uma mente mais aberta. E acontece de ter essas pessoas. E às vezes ele estava lá recebendo e até cedeu, por isso talvez ele se batizou, cedeu tal, e depois começou a pesquisar um pouco mais. Porque acontece das pessoas, me senti bem, porque as pessoas são legais, esses missionários sorridentes, me visitando, fazendo piadinhas, e são legais, e me levam para lá, e ele se batiza. Só que depois disso, passa a euforia do batismo, ele chega na casa dele e começa a estudar aquilo. Imagina uma pessoa com a mente aberta estudando, agora eu vou pegar para estudar o livro de Mormon, sem paixão por aquilo, simplesmente porque eu quero pôr à prova o que eu vou ver aqui. Se uma pessoa lê desapaixonado do que falam para ele, deixa eu ler com uma visão crítica. Não tem como acreditar nessa papagaiada. Muitas coisas de história que não convencem, não tem concordância, a história, coisas que não existiram, e você vê tal, e talvez aquele homem devia ter alguns materiais que ele confrontou. Naquela época era difícil, né, sem internet, mas por mais que talvez às vezes ele tinha algum acesso, né? Hoje eu entendo por que ele pegou aquele livro de Mormon. Na verdade, nunca ouvimos dele por que ele não quis mais saber da igreja. Mas eu acredito que seja isso. Sabe por quê? Mesmo na época sem a internet lá atrás, ou agora é muito mais, mas não importa a época que você viveu, se você pegou para estudar a história da igreja, em qualquer época, é um caminho sem volta. É que nós, enquanto membros, soldadinhos, dentro do quadradinho, com aquelas viseiras, nós olhamos, se a gente fala assim, não, imagina você mesmo soldadinho, não, eu vou colocar em xeque, vou ler o livro de Mormon para ver se ele é verdadeiro. Às vezes você não tira, você não lê com a visão crítica, você está com uma visão apaixonada por aquilo. Mas se você pega para uma visão crítica, desapaixonada, fala, eu preciso testificar agora sem vínculo nenhum no meu pensamento, limpei meu coração sobre isso, agora só quero ver se ele é verdadeiro. Se a pessoa tem essa maturidade para fazer isso, com certeza não é. E eu entendo por que esse homem fez isso. A visão crítica às vezes é necessária. Por isso que as pessoas mais críticas são aquelas pessoas que conseguem se desenvolver mais. Isso aí é visível. E hoje eu percebo que muito tempo que eu fiquei com aquelas pulguinhas atrás da orelha, que eu falei que eu não dava atenção para essas dúvidas que iam aparecendo, por causa da visão apaixonada pela coisa, eu não me permitia, eu não tinha visão crítica, eu não fazia aquela limpeza interna para poder falar, agora eu só quero ver eu quero ser crítico com o que eu estou seguindo de verdade, sem pender nenhum lado e outro, apenas porque eu preciso saber da veracidade disso, sem influência. Só que às vezes a gente não consegue, a maturidade para isso tem que ser muito grande. Eu entendo isso, quem não consegue, muitas das vezes. E isso é em todos os aspectos da sua vida. Se você for uma pessoa cada vez mais crítica e não ficar pendendo para os lados na hora de tomar suas decisões ou verificar o que você está fazendo, se é o correto ou se não é, se é de benefício para você ou não. Se você consegue fazer dessa forma, você consegue evoluir. Se você não consegue, às vezes pode ser que você consiga... você às vezes atrase um pouco as suas decisões que talvez seriam melhores. E eu entendo, muito tempo eu não tive essa visão crítica, fiz uma limpeza interna para poder ver.
Até que um momento eu cheguei, depois de 4 décadas, agora eu vou dar atenção. Sei lá o estalo que deu, aquela luz acendeu, eu falei, agora eu preciso fazer isso. Né? E tive algum apoio, tal, algumas pessoas que já estavam levantando essa bandeira, né? E é isso. E de lembrar que um cachorro comeu o livro de Mormon nessa experiência que eu vivi, eu consegui desenvolver isso para trazer para vocês. A visão de que tem muitos benefícios em você ser crítico com as coisas. Crítico no sentido de você olhar para algo, não pender para nada e fazer as suas testificações daquilo. Preciso ver se é verdade, se não é, não porque alguém está falando, sem influência de nada. Então, se nós treinamos internamente para ser assim, a gente acaba se dando bem até mais rápido em muitos aspectos da vida. E é isso. Eu achei legal falar isso para vocês. Enquanto dentro da igreja é difícil mesmo a gente fazer isso. Uma coisa que eu já falo sempre aqui é que vai ser, às vezes, milhares de pessoas nunca vão querer nem ter esse senso desapaixonado, crítico, para poder pesquisar a história da igreja, por exemplo. Mas se você me ouve aqui, está nessa corrente do bem, já rompeu a barreira, pulou o murinho, está fazendo as suas próprias decisões agora, esse é um grande pontapé para você falar assim, agora eu estou começando a ser mais crítico com as coisas à minha volta. Não preciso engolir, descer goela abaixo as coisas que as pessoas vão apresentando para mim só porque eu me senti bem, só porque teve um sorrisinho quando me falaram. Entende? É isso. Tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.